Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: Igreja em Éfeso. Parte 1. A origem da degradação da igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 19 a 21. A situação da igreja nas cartas a Timóteo. Em sua primeira epístola a Timóteo, Paulo revela que a igreja deve ser vista como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja precisa ser o sustentáculo da verdade de Deus, mas não me refiro a uma verdade doutrinária, pois a única verdade no universo é Deus. A igreja não deve apenas sustentar uma doutrina ou uma verdade objetiva, mas precisa ser constituída da realidade de Deus. Isso acontece por meio da palavra dispensada a nós, pois ela traz a Deus para dentro de nós. Dessa forma, a igreja viverá a realidade do reino dos céus e não apenas a aparência. Esse é o grande mistério da piedade de que Paulo fala a Timóteo. Deus como a verdade sendo manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Ele se manifestou na carne de Jesus e hoje se manifesta na igreja. Por meio de nosso corpo, de nosso testemunho, a realidade de Deus pode ser vista pelo mundo. Onde quer que estejamos, devemos manifestar a Deus. Dessa forma, a igreja será a coluna e base da verdade. Em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo se refere à igreja como uma grande casa. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículos do 20 ao 21. Em relação à natureza dos utensílios, leamos o que Paulo disse aos Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 11 ao 13. Podemos achar que estamos contribuindo grandemente para a edificação da igreja. No entanto, se o Senhor não tiver misericórdia de nós e nos iluminar, em vez de edificar com os materiais corretos, correremos o risco de edificar com madeira, feno e palha. Note que não é só no dia do Senhor que as coisas serão reveladas. Elas já estão sendo reveladas pelo fogo. 1 Coríntios 3,13. O fogo revela o que é ouro, prata e pedras preciosas, e o que é madeira, feno e palha. Nessa grande casa, podemos correr o risco de edificar com material errado. Contudo, Deus sempre nos dá uma chance, graças à sua misericórdia. Paulo disse a Timóteo: se alguém a si mesmo se purificar. 2 Timóteo 2,21. Essa palavra é justamente para nos dar a oportunidade de ser iluminados, de nos arrependermos e nos purificarmos, tornando-nos vasos para a honra, santificados e úteis ao nosso possuidor, preparados para toda boa obra. Voltando ao livro A História da Igreja, André Miller comenta essa mudança em que a igreja passa de coluna e base da verdade na primeira epístola a Timóteo para uma grande casa na segunda epístola. Aqui tudo mudou. Trágica mudança. Ao invés de casa de Deus, coluna e base ou firmeza da verdade, há uma grande casa, praticamente o mistério da iniquidade. Ao invés da casa ser mantida de acordo com a vontade de Deus e adequada a Ele, ela está arranjada e ordenada segundo a vontade do homem para a própria vontade e exaltação dos seres humanos. Portanto, desde o princípio houve males que foram e são pecado e a desgraça da cristandade. 2011, página 10. É por essa razão que o Senhor envia a carta ao anjo da igreja em Éfeso. Apocalipse 2:1.
Ele não envia a carta àqueles que são apegados apenas à posição, ao cargo, mas àqueles que têm a realidade, que alimentam os irmãos com o Espírito, com a palavra, e fazem a igreja brilhar. O resultado da perda do primeiro amor. A igreja em Éfeso tinha boas obras, labor e perseverança, mas perdeu o primeiro amor. O abandono do primeiro amor é a fonte de toda a degradação. Por amor, Cristo deu sua vida por nós, e nós também devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. É esse amor que leva a igreja adiante, e a igreja em Éfeso precisava restaurá-lo. O primeiro amor, o melhor amor, é o amor ágape, que procede de Deus. 1 João, capítulo 4, versículos do 7 ao 8. Deus é amor. Se abandonamos o primeiro amor, não permaneceremos em Deus. Versículo 16. Ao perder o primeiro amor, perdemos a realidade de Deus e o candelabro para de brilhar. Por isso devemos sempre manter esse amor cheio de frescor, não buscando posição ou vantagem. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, mostra o resultado da perda do amor, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Filipenses 2:21. Quando perdemos o amor, perdemos a linha da fé que traz a realidade da palavra de Deus, e o resultado é buscar aquilo que é nosso. O homem natural é egoísta, quer tudo para si. Esse é um dos sinais da perda do primeiro amor. Por isso, devemos precaver-nos. Paulo também disse a Timóteo: Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, 2 Timóteo 1,15. A igreja em Éfeso recebeu, por 3 anos, palavras maravilhosas de Paulo e registrou fielmente seus ensinamentos, mas no final, quando o apóstolo mais precisou, o abandonou.